0, se você quiser chamar, ou um título, e só o Salmo 100. E aí ele já nos entrega que este é o Salmo de Davi, lá no comecinho aí. Alguns desses cabeçalhos, desses títulos, desse versículo 0, são bem longos e dão-nos um pano de fundo total do que está acontecendo. A maioria não faz isso. Mas esse nos fala que ele é de Davi. O que Davi faz, irmãos? Davi se volta de maneira confiante para o Senhor e busca de instrução da parte do Senhor, orientação, mas também por perdão. Davi, ele nunca teve problema em mostrar a sua humanidade, e junto com a sua humanidade, irmãos, a sua pecaminosidade. Essa semana eu tive dificuldade de convencer alguns irmãos de que nós ainda somos pecadores. Eles não conseguiam conjugar a realidade de que nós somos santos, que nós somos nova criação, como nova criatura, com o fato de que, infelizmente, ainda somos pecadores. Se anda como um pato, se faz parte como um pato, é um pato. E aquele que peca é pecador. Claro, nós somos mais pecadores como éramos antes do Senhor nos resgatar, graças a Deus. Não somos mais escravos do pecado. A nossa volição, a nossa vontade, nosso arbítrio, ele continua ainda, infelizmente, não sendo livre, porque a natureza pecaminosa tenta nos arrastar o tempo todo. Porém, nós não somos mais escravos dela, no sentido de que não somos obrigados a segui-la. Mas Davi, então, meus irmãos, faz essa exposição de si mesmo e buscando a misericórdia do Senhor para com ele e para com o seu povo. Então esse é um salmo que vai meditar, irmãos, sobre como que a pessoa do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, leva a nós, quando respondemos de humildade, caso contrário não acontece, a confessar. Ou seja, isso me lembra novamente a nossa posição de Isaías. Isaías estava lá diante da presença do Senhor, Isaías capítulo 6, e diante daquela glória e dos anjos declarando santo, 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 não é verdade? Ele não teve vontade de pular, não teve vontade de dançar, essa que a música fala. Não, ele olhou para si e disse: ai de mim. A presença, a santidade de Deus trouxe humildade a Isaías de dizer: eu estou perdido, eu sou um homem puro, meu povo é um povo puro. E aí Isaías é purificado, como os irmãos bem sabem. Uma curiosidade sobre esse salmo, irmãos, é que ele é um salmo em acróstico, ou seja, há uma brincadeira com as letras aqui. Cada versículo começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico, por isso que tem 22 versículos, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras, né? Então, no começo, irmãos, o texto diz: a ti, Senhor, eleva minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Então você vê que Davi começa pedindo ao Senhor proteção, livramento. Ele não tem vergonha de recorrer ao Senhor por causa dos seus inimigos. Davi viveu com inimigos a vida inteira, de fora de Israel, e infelizmente dentro do seu próprio povo, da sua própria nação, do seu próprio reino. Então ele pede: Senhor, mostra os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Irmãos, Davi era um soldado, um guerreiro capaz, era um rei sábio, sim, não tinha sabedoria que seu filho Salomão teria, porque ela era até sobrenatural, mas era um homem sábio. Mas o que me impressiona, meus irmãos, é que ele não se garantia. E esse é um problema sério, irmãos. À medida que a gente vai ficando mais inteligente, mais capaz, mais maduro, mais velho, a gente cai num erro crasso, que é o tal do chato mesmo. A minha terra diz: eu sou saça, eu já sei o que fazer. Dá uma de roubada, que ele treinava porque eu já sabia o que fazer. Não é, irmãos, que Davi, apesar de ser esse guerreiro capaz, ele fazia sacrifício e consultava o Senhor: Senhor, devemos ir contra tal e tal povo? Interessante, irmãos, se a minha memória não falha, eu ainda não cheguei na vida de Davi na leitura anual deste ano, estou lá no final dos Juízes, mas Davi sempre teve a resposta positiva de Deus. Então, buscou a Deus, Deus disse: vai à guerra. Buscou, vai à guerra, buscou. Lá pela 18ª vez, será que Davi podia dizer assim: você teve de tempo, eu sempre dá sinal verde? É porque ele confia em mim, ele confia no meu taco, ele confia na minha capacidade. Mas Deus não faz isso. Aqui mesmo nesse salmo, não tem uma data, mas mais uma vez Davi está dizendo: mostra os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade,
infantil, certo? Que não larga da mão do papai. É como uma criança rapidinho querer andar sozinha, certo? Essa semana eu vi um menino lá no supermercado, no Big Bom, e ele queria girar no supermercado, né? A mãe ia ficar doida. A mãe segurou pelo pulso, porque pela mão podia escapar. Essa independência, irmãos, que a criança já vai desde pequeno, desde que começa a andar, já não quer mais segurar, ele quer se virar, a não ser que caia, rale o joelho, né? Rala o nariz e volta rapidinho. Então a minha oração primeira hoje é: Senhor, eu não quero criar essa independência na minha vida, independente da minha idade, independente da minha idade de conversão. Às vezes falo, irmãos, para ilustrar que eu não estou fazendo isso há pouco tempo, esse ano completo 44 anos de conversão. É mais do que uma coisa que tem de vida. Isso é uma espada, irmãos, de 2 gumes. Que ao mesmo tempo em que eu posso tentar erroneamente me garantir nessa experiência, por outro lado eu posso ter uma outra abordagem. Olhar para esse tempo todo, e você aí faz com o seu tempo, dizer: eu tenho que estar mais adiante. Inclusive, não é isso que Paulo fala em determinado ponto. Diante que vocês receberam, já devem ser mestres. Mas é preciso que mostre para vocês ainda as coisas elementares. Precisamos, irmãos, ter esse reconhecimento de que, por mais que saibamos, não sabemos nada. Versículo 6: lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia, que tem mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Então, meus irmãos, Davi ora por instrução e Davi ora também por perdão. Ou seja, Davi quer estar pleno, limpo, tranquilo diante de Deus. Hoje eu estava pensando, irmãos, quando eu trabalhava no material da nossa vigília, eu orava um pouco, ouvia canções durante a tarde, depois mais à noite também. Tocava as músicas antes de cantar aqui, porque eu estou um pouquinho enferrujado, né? Por isso que eu tocava toda semana. E aí eu fiquei pensando como que é fácil, irmãos, a gente virar aquele ratinho branco na roda e não para de girar. Aí vigília, pronto, fiz, EBD, culto, trabalho, esse compromisso aqui, a gente vai. Eu lembrei desse sketch, esse vídeo, na verdade, que eu já mencionei para os irmãos em uma outra ocasião, em que estava no café, e aí Jesus já está lá. E aí chega o discípulo, terno e gravata, uma parte da executiva. Aí: Senhor, que bom que a gente conseguiu encontrar esse tempo, mas eu estou pressado, eu tenho outro lugar para estar daqui a pouquinho. Ele abre a parte executiva, aquela 007, né? Ele já tira os papéis. Se o senhor puder assinar na linha pontilhada, a gente adianta aqui o nosso expediente e tal. E o senhor: tá, mas senta, pede um café. Eu quero saber como é que você está. Eu sei, meu irmão, ele não sabe como você está. Mas é um sketch, é um vídeo, dá licença poética dos caras. Porque o que ele está querendo comunicar, meus irmãos, é que tem coisa mais importante no relacionamento com o Senhor, no caso de Davi, que guerra, aquilo e aquilo. Agora Davi para, se volta para o Senhor, porque ele percebe que ele não pode ficar naquela roda viva o tempo todo. Ele precisa parar e ouvir o Senhor. E aí, a partir do versículo 8, meus irmãos, a oração de Davi começa a ter a sua base. Por que ele ora dessa maneira? Por que a gente vem numa vigília? Olha o versículo 8: bom e justo é o Senhor. Por isso, o que Davi pediu? Mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça, lhes ensina o seu caminho. Então, nós vamos orar porque nós temos convicção de quem é o nosso Deus. Ele nunca não ouve a nossa oração, com uma única exceção: quando eu tenho um hábito, ou quando eu tenho uma insistência no pecado, onde eu não quero largar o pecado e ao mesmo tempo quero a graça e a misericórdia de Deus. Aí não dá. Eu preciso resolver aquilo para depois ter isto. Enquanto eu continuar tentando tratar com Deus outras coisas e não tratar na base de 1 João 9, confessar os meus pecados e lidar com o Senhor diante disso, e até às vezes criar uma estratégia para me livrar deste pecado, que às vezes já virou doméstico, já virou de casa, já virou costumeiro,
já virou meio cauterizado, já não nem percebo a presença dele lá. É como um tumor silencioso. Eu não vejo, não sinto, e ele só vai crescendo. E obviamente ele tem consequências. Quando eu não tratar isso, irmãos, não adianta, mas tratamos porque o Senhor é desse jeito. Bondoso, justo para conosco, para com aqueles que o buscam, claro, em humildade. E os caminhos do Senhor, para completar, são amor e fidelidade, versículo 10, de novo, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Vocês perceberam a ligação, irmãos? Então, veja bem, o caráter do Senhor está lá, ele não muda. Quando a outra parte da equação não existe, esta parte se mantém. Deus se mantém bom, justo, amoroso e fiel. Beleza. Mas quando deste lado não há humildade, e eu estou falando agora do nosso lado, quando deste lado não há fidelidade para com os preceitos da sua aliança, em outras palavras, irmãos, quando deste lado nós não estamos vivendo aquilo que devemos viver, não é que Deus mudou, é que nós somos impedidos de experimentar tudo isso. Existe uma outra forma que o Antigo Testamento coloca isso. Parece que os céus é de bronze. Mas se um céu de bronze, ou de qualquer metal que fosse, poderia ser até estranho. Não passa. Eu estou impedido. Se você quiser outra figura do Antigo Testamento, os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir. Mas os seus pecados, inclusive para Isaías, fazem separação entre vocês e o seu Deus. Davi sabe, irmãos, que a atitude dele só pode ser essa aqui, o texto está colocando, humildade e obediência. Versículo 11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Então, olha só como as coisas mudaram. Davi começou com um pedido de proteção. Todos nós temos pedidos, inclusive pode ser de proteção também, de resolução de alguma coisa. Você certamente veio aqui, e alguns inclusive colocaram durante o dia para que projetássemos alguns pedidos. E eu garanto a vocês, meus irmãos, que eu tenho pedido suficiente para que não se pedido de ninguém. Vamos orar hoje só pedindo os pedidos do pastor Eudecir, você vai ter cada um. São 50, 60 irmãos, não tem problema. Eu tenho um para cada um. O que não falta é motivo da gente pedir. Então reconhecemos que sem o Senhor não teremos absolutamente nada. Mas Davi, apesar dessa necessidade que está lá no início do nosso salmo, ele se volta agora, meus irmãos, a sua necessidade de mudança. Ele sabe que ele não pode contar e clamar ao Senhor enquanto ele não experimentar a mudança. E aí finalmente ele começa a dizer isso. Quem é o homem que tem o Senhor? Ele instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, seus descendentes herdarão a terra. Está aí voltando, é claro, as promessas da aliança que ele estava incluído como judeu. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos são sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Voltou para o assunto inicial. Eu sei que agora eu vou receber aquilo que eu pedi. Eu vou ser livre dos meus inimigos, para que não triunfem sobre mim, porque eu estou ouvindo a resposta, cuidado, retorno do Senhor diante daquilo que eu estou pedindo. E Ele completa a sua oração: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeio. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixe decepcionado, pois eu vivo gente. A integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Temos que correr, meus irmãos, no texto de 22 versículos, não posso tentar aqui a cada um, mas queria destacar, meus irmãos, esta essência daquilo que Davi fala. Ele descreve essa pessoa, meus irmãos, que teme ao Senhor por causa daquilo que o Senhor é, que responde ao Senhor com promessas de obediência, com promessas de submissão. E aí ele já começa, meus irmãos, porque ele começa a fazer a fórmula. Deus rejeita o rebelde, mas atende ao humilde, atende ao obediente. Então, ele já começa a agradecer, porque Deus vai livrá-lo dos seus inimigos. Muitas das coisas, meus irmãos, que nos trouxeram a uma vigília ou uma reunião de oração,
são coisas que poderiam simplesmente não existir. Poderiam ser resolvidas no nosso dia a dia. Mas a forma como temos lidado com o nosso Deus nos impede de poder experimentar aquilo que o Senhor realmente é. Talvez, como eu disse agora há pouco, estamos presos nessa roda viva, correndo. Não moramos nem assim numa cidade tão grande, realmente. Imagina o que é não falei no Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte. Mas ainda assim, meus irmãos, o dia vai passando e aí nós pulamos de uma atividade para outra. E às vezes, inclusive, o tempo devocional se torna mais uma atividade. E nós precisamos parar, reconhecer quem é o Senhor, quem Ele é, e dizer: Senhor, eu vou deixar tudo lá, vou elevar a minha alma ao Senhor, como está no versículo 1. Eu vou apertar o pause, vou dar uma diminuída, vou pisar o pé no freio, vou dar o pé no freio, porque eu preciso investir minha vida com o Senhor. É possível, meus irmãos, que o medo de Davi inicialmente, o temor de Davi inicialmente, tenha surgido exatamente porque ele estava precisando se voltar mais para Deus. Tem um livro que eu nunca consegui terminar de ler, vou terminar, que fala sobre como seu Deus é pequeno. Deus pode ser pequeno? Não. Mas o que acontece, meus irmãos, quando você se afasta de um objeto? Por exemplo, de onde eu morava na Ilha do Governador, o Cristo Redentor era desse tamanho. Ele cabia e eu podia ir na galáxia. Eu estava, sei lá, quantos quilômetros de distância. Mas um dia eu fui lá. E eu vi que ele não era desse tamanho. Eu não conseguia nem colocar dentro dos meus dedos, porque eu cheguei perto. A gente vai se afastando de quem o Senhor é. E aí, as circunstâncias e as pessoas da nossa vida, os inimigos de Davi, começam a ficar gigantescos, oprimidos. Nos vemos diante dessas situações. Mas sabe qual é o final dos irmãos? Nós precisamos mudar, porque o nosso Deus jamais mudou. Ele sempre esteve com o Cristo Redentor, por exemplo, do mesmo tamanho. E aí nos aproximamos dele, reconhecendo quem ele é, nos aproximamos dele com um clamor de perdão em nossas gargantas, nossos lábios, e aí começamos a enxergar melhor, entender melhor. Podemos terminar um texto como esse, gratos ao Senhor, porque Ele nos responde, nos atende. Essa é a natureza do nosso Deus, um Deus que não tem. Que o Senhor, meus irmãos, possa produzir e realizar isso em nossas vidas, essa proximidade, dessa intimidade, desse relacionamento constante e dependente com o Senhor. Meus queridos, essas são as palavras da nossa oração. Precisamos estar perto, traídos ao Senhor, ligados ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelas experiências do passado que ficam, para que possamos por elas ser motivados, confrontados, levados à mudança. Oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar um devocional com os irmãos na dia. É um devocional que particularmente tem falado na minha vida, eu tenho meditado nesses últimos dias, e espero que a gente também possa ser edificado como o Senhor tem me edificado através desse salmo. Eu peço para vocês abrirem lá no Salmo 82. Vamos meditar um pouco nesse salmo. A palavra do Senhor fala assim: é Deus que preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o juiz.
Até quando vocês vão absorver o culpado e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livre os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, um privilégio que tenho de expor a tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida da tua igreja que está aqui congregando, orando, buscando, dependendo do Senhor e clamando, Senhor, em favor da nossa vida, em favor da nossa missão. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações e trazer-nos a direção, o fogo, a fortaleza que precisamos para as nossas vidas. É o que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Falei, irmãos, que esse salmo falou especialmente assim na minha vida, porque infelizmente nós vivemos dias em que a injustiça, infelizmente a corrupção, especialmente por parte das nossas autoridades, elas se tornam evidentes no nosso país. E só para ilustrar um pouco disso que eu estou falando, só dar uma notícia, há 2 anos atrás, mais ou menos, a nossa Suprema Corte, pelo voto de um dos seus ministros, mandou para casa um criminoso condenado em 23 ações penais, que somado dava mais de 420 anos de prisão, um dos maiores ladrões do dinheiro público que o país já descobriu, mandou para casa, no ex-governador do Rio de Janeiro. E foram bilhões de reais surrupiados, infelizmente, dos pobres e miseráveis brasileiros. E nesse caso, como muitos outros que acontecem, a verdadeira justiça não foi feita. Ele não pagou pelos crimes a qual ele cometeu. E o corrupto, na verdade, ele foi premiado e não punido por aquilo que ele fez. Então é nesse contexto que nós nos voltamos para o Salmo 82. Ele foi escrito que o tempo que os responsáveis pela justiça, eles não agiram muito diferente desse juiz brasileiro. No dia do salmista, a justiça ela estava corrompida. A única coisa garantida por eles, pelos juízes, ou pela justiça, eram os interesses dos ímpios. Ou seja, os juízes eles eram corruptos, eles torciam a lei, eles favoreciam os poderosos da época, eles oprimiam fracos, negavam a justiça aos pobres, aos órfãos, aos desamparados, negando a verdadeira justiça. Então a justiça era tal que indignou o escritor dos Salmos. Então, se nós olharmos para a nossa realidade, não tem como nós não nos revoltarmos, porque nós vemos no noticiário com a situação do nosso país, não tem como você ficar afligido, até mesmo oprimido com essa situação, não saber a quem recorrer. E com certeza isso também passava no coração do salmista. Entretanto, ele não recorreu à violência para sanar a sua perplexidade e revolta. Confesso que muitas vezes assim, eu luto contra esse sentimento de às vezes de justiça própria. Se eu pensar, poxa, se eu tivesse condições e meios, eu faria alguma coisa nessa situação. Mas não foi o que o salmista ele fez. Ao invés de ele sucumbir à tentação da violência, o salmista ele oferece um modelo de retidão e confiança em Deus. E é isso que nós vamos ver no Salmo 32, que aborda o tema especificamente da justiça de Deus e da responsabilidade dos governantes e juízes perante Ele. E eu dividi esse salmo em 3 sequências. Nós vamos ver o capítulo 1, o versículo 1, depois o versículo de 2 a 4 e o versículo de 5 a 8. Então, no primeiro versículo, eu coloquei um tempo para nós que aprendemos que o servo de Deus, ele reconhece a supremacia de Deus como juiz. Então, nós temos que pensar nesse versículo 1 como no julgamento de uma Suprema Corte, onde você tem os juízes ali, autoridades humanas que foram constituídas por Deus para julgar os interesses do povo, e Deus ele se coloca agora como um supremo juiz, como um grande juiz no meio desses juízes para dar sua sentença, para dar o seu veredicto no meio dos deuses. Então, quando ele usa essa palavra deuses, o salmista ele está se referindo justamente a esses homens revestidos de autoridades. Aqui no caso eram os juízes de Israel. O salmista ele destaca que esses líderes
embora possam ter autoridade terrena, eles são responsáveis perante Deus pelas sentenças que eles dão, pelo julgamento que eles fazem. E como tal, eles serão julgados pela maneira como exercem o poder e a administração da justiça. Então Deus está colocando aqui como juiz, como supremo juiz, ele vai pedir conta agora desses juízes. Em outras palavras, o que Asaf está mostrando nesse texto é que Deus ele assume o seu posto de juiz na Assembleia do seu povo. Os juízes da terra, portanto, estão debaixo do escrutínio do Supremo Juiz. Ou seja, eles vão prestar conta daquilo que eles fazem. Como nós sabemos na palavra do Senhor, Deus a todos vê, Deus a todos sonda, Deus a todos conhece. Então ele conhece o que passa na mente e no coração daqueles juízes. Ele sabe tudo o que eles estão fazendo, né, por trás ali dos seus julgamentos. Tudo será exposto, toda a parcialidade, todo o suborno, né, toda a propinas a qual eles aceitam, todo o favorecimento ilícito. Como nós aprendemos o autor de Hebreus nos fala, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos a quem haveremos de prestar contas. E as contas agora qual Deus vai cobrar é justamente dessas autoridades a qual ele constituiu. Então, no versículo 1 aprendemos que Deus, como juiz dos juízes, como supremo juiz, pedirá conta dos líderes em administrar a justiça e proteger os vulneráveis. Essa é a primeira verdade que Asaf nos apresenta, né? Que Deus, como o supremo juiz, diante daquelas autoridades do mundo. E aí, versículo de 2 a 4, aprendemos o seguinte: que o servo de Deus ele reflete na sua responsabilidade na promoção da justiça. Então, o salmista ele não olha para o quadro de corrupção judiciária de Israel como alguém que estava fora do problema, como alguém que estava alheio à situação dos seus contemporâneos. Ele se comove com o sofrimento dos aflitos e interfere na situação dirigindo-se aos juízes corruptos. Então, o que Asaf vai fazer aqui nesse momento, ele vai confrontar esses juízes pela sua atitude, na aplicação da lei. E a primeira coisa que nós vemos que Asaf vai denunciar, irmãos, no versículo 2, é a contínua injustiça que os juízes estavam praticando. Então, se você puder ver aí, ele vai falar: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Asaf ele faz uma pergunta retórica. Ele não espera que os juízes respondam, mas ele espera que eles pensem justamente nas suas práticas injustas a qual eles estavam fazendo. Deus havia deixado claro o papel e a responsabilidade dos juízes diante do julgamento do povo. Então não era algo que os juízes não sabiam, eles sabiam como deviam proceder. Em Deuteronômio, por exemplo, 16, 19, vai falar: vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Essa deveria ser o proceder dos juízes. Só que os juízes de Israel ele tinham uma prática constante, metódica, contínua, não de julgar justamente, mas de julgar injustamente. Eles tinham como prática o julgamento injusto. Não era um acidente, mas era uma prática, não era uma exceção, mas era uma regra a qual esses juízes eles tinham diante disso. Então, além dessa atitude de injustiça praticada pelos juízes, Asaf ele está confrontando a parcialidade na aplicação da justiça. Ou seja, até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer o ímpio? Nós sabemos, irmãos, que o juiz ele deve ser imparcial. Ser imparcial é você não tomar partido, é você não tomar lado. Ele não favorece um em detrimento do outro. Numa palavra, quem trabalha com direito fez ou trabalha com o juiz, ele fala que o juiz ele não olha a capa do processo, ele se atém aos autos do processo. Mas agora note que os juízes daquela época eles estavam tomando partido. Qual é o partido que eles estavam tomando? O texto ele vai responder: a causa dos ímpios. Que causa era essa? Era a causa de não fazer justiça ao fraco, ao órfão, necessitado, ao desamparado, ou seja, os que não têm recursos materiais, ou seja, qual for a origem ou posição social, e que pode ser explorado por quem está investido de poder. O que acontecia é que era quando uma causa era levada para os postos, para os tribunais, os vulneráveis, dependendo do juiz para dar uma sentença justa, eles não tinham, porque os juízes,
ou seja, as sentenças dele já estavam compradas. Os juízes já estavam rendidos ao suborno, e aqueles que tinham direito não tinham a mínima chance de encontrar justiça nos tribunais, porque os que estavam julgando tinham feito o quê? Tomaram partido dos poderosos. E por que eles faziam isso? Porque o dinheiro entrava, e eles aceitavam o propina, e eles não faziam justiça quem de fato precisava. Então o salmista, ele denuncia esse erro, mas ele não deixa de apontar, de mostrar o caminho certo, de mostrar o que esses juízes eles deveriam fazer. Então os versículos 3 e 4, o salmista, então ele está mandando os juízes não serem parciais em favor do fraco, do oprimido, do órfão. Ele não está querendo que eles defendam a causa deles, que tomem partido por eles. Esses indivíduos eles não devem ser favorecidos pela lei, mas sim protegidos pela correta aplicação de seus direitos legais. E devem ser protegidos pela ação dos nossos leitores. Justiça é justiça, como eu disse anteriormente, o juiz ele não deve ver a cabo do processo. Então, trazendo um pouco para a nossa realidade, mas não importa se você é de direita ou de esquerda, justiça é justiça. Mas infelizmente o que está acontecendo no nosso país não é justamente a aplicação correta da justiça. Ou seja, muitas das nossas autoridades, muitos dos nossos governantes, como os líderes de Israel, eles estão tomando partido. Literalmente eles têm um lado. Então, como eu citei, o ex-governador, mais de 420 anos, foi mandado para casa. Hoje, um empresário, até chamado também de Oveci, que doou água e alimentos para quem estava em frente dos quartéis naquela época da manifestação, hoje ele está preso. Então, pessoas condenadas injustamente com 17 anos de prisão, um absurdo, nem para o traficante você vê muitas vezes receber uma sentença dessa. Então é isso que você vê, essa injustiça que tem acontecido no nosso país. O problema aqui, irmãos, é que o fraco, o órfão, o aflito, o desamparado, eles estavam na mão dos ímpios. Eles não tinham nenhuma possibilidade de requerer os seus direitos, de defender a sua causa, de ter êxito nos tribunais, de encontrar qualquer situação em que sua causa fosse analisada corretamente e justamente julgada. Eles estavam na mão dos ímpios, eles não tinham defesas, eles não tinham vez, eles não tinham voz, eles não tinham ninguém do lado deles. A lei era torcida para oprimir-os, os juízes eram comprados para não dar sentenças justas, e o salmista está mostrando este aspecto. Então, irmãos, qual é a missão dos magistrados? É fazer justiça, é não permitir que o ímpio ele prevaleça sobre o fraco, é fazer com que todos verdadeiramente sejam iguais perante a lei. Porque pode até ser uma frase bonita nas Constituições, na nossa Constituição, dizer que todos são iguais perante a lei, mas na prática não tem sido. Na prática, os tribunais eles favorecem os ímpios e privam os pobres, os desamparados, de desfrutar da verdadeira justiça. E aí o salmista vai continuar no versículo 8, do 5 ao 8, e nós vamos aprender o seguinte: o servo de Deus, ele expressa confiança na soberania divina para estabelecer a verdadeira justiça. Então aqui Asaf agora, irmãos, ele está trabalhando com a vida dos juízes e não mais das sentenças a qual eles estão dando. Asaf destaca que eles são juízes sem entendimento. Então você vai ver no versículo 5 ali, eles nada sabem, nada entendem. Não é que Asaf está chamando os juízes de analfabeto, porque eles são desprovidos de saber jurídico. Não é isso. Quando ele diz que eles nada sabem, ele está denunciando não um problema intelectual, mas um problema moral. Eles nada sabem porque, apesar de saberes, eles não usam o seu saber para a prática da justiça, mas usam o saber deles para a prática da injustiça. Então, mais um exemplo, por exemplo, muitos dos nossos ministros de hoje eles já foram professores de justiça. Então, enquanto eles foram professores de justiça, alguns deles até escreveram um livro, Democracia e Sistema de Justiça. Então, se você olhar lá, está tudo direitinho, tudo certo, a democracia é respeitada, a justiça é feita. Mas hoje, como ministro na prática, eles esqueceram tudo aquilo que eles escreveram. Eles não vivem, eles se contradizem naquilo que uma vez defenderam. Eles ignoram, eles conhecem a lei, mas eles não aplicam a lei. Eles sabem o que é certo, mas eles opinam pelo que é errado.
E isso é muito triste. Porque se o homem ele não tiver compromisso com a justiça, quanto mais conhecimento ele tem, mais perigoso ele é, mais artimanha ele tem, mais de subterfúgio ele vai usar, mais ele vai usar o sistema ao seu favor. E aí Asaf ele vai nos falar no versículo 6. Ele está afirmando que eles são representantes de Deus na terra, que eles são agentes do tribunal justo de Deus na terra. E apesar de uma posição tão elevada, tão sublime, tão importante, tão decisiva para a sociedade viver em ordem, eles tapam os ouvidos, eles tapam os olhos e andam cegamente, corrompendo a alta posição, o alto privilégio a qual receberam de Deus. E eles, apesar de serem constituídos, irmãos, com tanta honra, com tanta glória humana dada por Deus, eles corromperam essa autoridade e privam as pessoas da verdadeira justiça. Então, uma das coisas que nós sabemos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador, do juiz de primeira instância na Suprema Corte, todos deveriam entender que eles são servidores. Eles estão lá para não cuidarem de si mesmos, mas cuidar dos interesses do povo, para servir o povo. E essa é a orientação divina para a vida desses juízes. Entretanto, as autoridades, elas não honram a sua nova posição, a qual foram constituídas. Então, Asaf ele vai dizer no verso 7, que esses juízes perderão seu posto, a sua vida e a honra. Note que no verso 6 eles são chamados de deuses, no sentido da alta posição que ocupa, de honra, mas eles não passam de honra. Então, o que eu aprendi aqui, irmãos, que a pobreza ela não está na pessoa, mas ela está no cargo, na posição que aquela pessoa ocupa. É por isso que quando Paulo, mesmo tendo Nero como imperador de Roma, ele diz, você deve honrar o rei. Aqui, honra. Não é que Paulo ele está dizendo que Nero, assassino sanguinário, que incendiou o nome e colocou a culpa nos cristãos, ele como pessoa ele é digno de confiança. Não. Mas a posição que ele ocupa é digna de honra. O que Deus está mostrando aqui é que o ofício é sublime, mas o homem ele é frágil. O homem que hoje ocupa a maior posição de influência na nação, ele é mortal e um dia ele morre, um dia ele vira pó. Então, irmãos, o cargo é elevado, mas aqueles que não honrarem essa posição que ocupam, como diz o texto, eles morrerão. E como qualquer dos príncipes, eles sucumbirão. Então, nós aprendemos isso, irmãos, e entendemos isso. Um dia o mais poderoso homem, ele vai virar pó. E aí, para concluir, irmãos, versículo 8, Asaf ele está olhando o seguinte cenário. Ele vê os juízes que se corromperam, que julgam injustamente, que tomam partido, que não defendem o direito do fraco, do órfão, do aflito, do desamparado, e o coração dele aperta. Parece que não tem expectativa favorável na terra. Só que ele não consegue olhar para isso sem se sentir obrigado a agir. Ele não ultrapassa os limites e possibilidades ou modos reverentes e santos de um servo de Deus. Mas também ele não se isenta da responsabilidade de abrir a sua boca contra a maldade. E aí no versículo 8 ele recorre ao Supremo Divino Juiz, e ele diz, levanta-te, ó Deus, julga a terra. Ou seja, ele está recorrendo a uma corte superior. Então, irmãos, revolta contra a injustiça não nos falta. Mas é nesse contexto que, como cristãos, somos chamados, irmãos, a tomar posição pelo que é justo e bom, fazendo o que está ao seu alcance, irmãos, para a efetivação da justiça. É nessa situação difícil que eles são responsáveis por depender de Deus incondicionalmente, confiando em sua bondade presente em seu julgamento futuro. E é isso que esses salmos ensinam, confiança no nosso Deus, de Ele exercer a verdadeira justiça e julgar o mal, de julgar esses juízes que praticam injustiça. O reconhecimento da supremacia do Senhor como santo juiz, além de acalmar nossos corações indignados contra o mal, impede de desejarmos tomar justiça em nossas próprias mãos, como um tipo de justiceiro, e acabar dando mau testemunho em lugar de reparar eles. Para concluirmos, a dependência do Senhor é que produz um procedimento justo e amoroso, e é uma das marcas distintas daqueles que foram salvos das trevas pelo bom Deus.
Então, o segredo está justamente na nossa dependência, na nossa confiança, na soberania do nosso Deus, em julgar o mal e exercer a verdadeira justiça para aqueles que assim precisam. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento, pela tua palavra. Nos ajude, Deus, nos momentos de injustiça, de maldade, confiados no Senhor, na tua soberania e no teu poder para julgar o mal. O Senhor console nossos corações e nos impeça, Deus, de querer fazer justiça com nossas próprias mãos, mas depender do Senhor em todos os momentos. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, vou transmitir a palavra aqui do Salmo 17. Vamos fazer a leitura aqui inicialmente. Salmo 17, oração Davi. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Veja os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontro. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os teus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me seguem. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me seguem. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens assim. De homens desse mundo, cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que eles reservaste. Sejam seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui. Obrigado por tudo que tu tens feito na vida dessa igreja, na vida desse irmão que nos fala. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça em nossas vidas. Quero te pedir, Senhor, a orientação do Espírito Santo nesse momento, para que essa palavra seja transmitida com fidelidade, Senhor, sem desvios. E agradecemos por isso, que as pessoas, os irmãos que estão ouvindo, sejam diligentes em conferir se não há nenhum desvio teológico, se não há nenhum, sejam bereanos, para que nós possamos assim ser edificados e não ter o caminho desviado por palavras que não estão de acordo com a tua vontade, Senhor, e teu caminho. Oramos e pedimos a tua bênção hoje, nesse momento. Em nome de Jesus, ora. Amém. Irmãos, esse salmo ele é classificado aqui como oração. Como ele tem vários outros, né? O Salmo 17, 86, 90, o 102 e o 142. Então,
todos esses salmos, eles, exceto o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, eles têm na característica deles um salmo, né, de livramento, de uma situação perigosa. Então, esse, particularmente, é um salmo que fala sobre a vida de Davi e da perseguição de Saul para com o seu genro, Davi. Então, Saul, ele fazia uma perseguição implacável, né, para Davi. Ele e seus líderes, né, eles próprios alimentavam mentiras, né, e eram uma fúria indomável, né, atrás de Davi. Essa perseguição durou muito tempo. E Davi, nessa ocasião, ele faz essa oração. Então, eu peço que os irmãos acompanhem aí em suas Bíblias. Eu vou ler passo a passo aqui, cada versículo, né, e tentar fazer a explicação. Eu dividi aqui a palavra aqui em 5 verdades. 5 verdades que às vezes se interpõem, tá? Não quer dizer que vai ser diferente, né, as verdades. Às vezes elas se interpõem. E essas verdades elas começam inicialmente aqui. Uma ideia principal, uma ideia central é que um clamor é um clamor pela proteção divina. Tá? O Salmo, ele completa, ele fala a respeito disso. Um clamor por proteção divina, feito por Davi. Tá? No primeiro tópico aqui, eu dividi e citei aqui como o clamor de um inocente pelo estabelecimento da verdade. Então, o que ocorre? Já no primeiro versículo aqui, ele diz: ouve, Senhor, a minha justa queixa. Então, Davi, ele tinha uma queixa justa. Por quê? O que se fazia através de Saul e seus líderes era uma perseguição através de mentiras, né? Eles inventavam mentiras sobre Davi para poder justificar aquela perseguição. Eles inventavam as mentiras e eles próprios acreditavam nessas mentiras. Então essa é a justificativa, né? E a causa dele é justa, ele tem ciência, ele tem a certeza de que Deus estava vendo aquilo. Saul estava baseado em mentiras, perseguindo ele. Mas ele tinha a certeza, né? E que aqui no Salmo, aqui no versículo 2, ele diz: venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Ele também fala, né, que esse clamor, essa oração dele não provinha de lábios falsos. Então é importante, né, na oração você ter você não ter lábios fraudulentos, né? Você não se basear numa coisa que não seja a sinceridade. Então você tem que ser sincero na oração, até porque uma oração ou uma oração com a devoção do hipócrita, né, é iniquidade duas vezes. Né? Assim falou Charles Spurgeon. E continuando aqui, né, nesse primeiro tópico, que vai do versículo 1 ao versículo 5, ele diz: venha de ti a sentença em meu favor. Veja os teus olhos onde está a justiça. Então, Davi, ele se apoia na justiça divina. Por quê? Deus está vendo o que estava acontecendo. Deus está vendo o que havia de perseguição por parte de Saul. Então, e Davi confiava que ele estava com a razão, estava certo.
Por isso a confiança dele era muito grande, que ele iria ter uma sentença justa em relação a isso. Isso não quer dizer que ele estava pleiteando inculpabilidade, né? Ele estava somente pedindo a Deus ali no momento que essa culpa, esse episódio ali, fosse julgado por Deus e não pelos homens, como Saul estava fazendo. Ele diz aqui, seguindo, verso 3: provas o meu coração de noite, e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Ele tem Davi, como um homem piedoso, tem se afastado, né, das más companhias, né, que ele cita. Tem andado sempre nos caminhos de Deus. Seguindo aqui no tópico 2, o clamor de um fiel pela proteção do filho. Ele se interpõe esses dois tópicos aqui. Aí no versículo 6 ele já fala: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina, Pai, os teus ouvidos e ouve a minha oração. Então, Davi, ele tinha a certeza, né, de que Deus o ouvia. O que isso revela? Revela que Davi, ele tinha pleno conhecimento de Deus. E isso é confrontador, né, para nós, para as pessoas também que são, mesmo não convertidas, que eles entendam, né, e conheçam plenamente a Deus. Por que ele diz que Deus, ele clama a Deus e Deus o ouve? Né? Porque ele tem conhecimento. Deus, pelas características dele, é onisciente, onipresente, então ele está ouvindo. Então é importante esse conhecimento de Deus na oração, tá? Para que a oração ela tenha aquele valor. Davi, ele não orava para deuses falsos, né? Não orava para ídolos. E ele tinha certeza que ele estava orando para o Deus vivo, né? Tudo veio. Por isso ele diz: ele me ouve. Né? E isso é uma confrontação para nós. Nós sabemos, né, pelas pregações que nós já ouvimos aqui na igreja, essa verdade que é uma coisa assim óbvia, né, para nós. Então a gente sempre se lembre de ter o conhecimento pleno de Deus, para que nossa oração, né, seja baseada, né, se você não está conversando com uma pedra, né, ou com um ídolo, uma coisa que não é viva. Deus vivo, ele está ouvindo, tem ciência do que todo cristão, toda pessoa que faz oração, do que ele está pedindo, e já tem a resposta. Então esse conhecimento é que dá a legitimidade da oração. Seguindo aqui, mostra a maravilha, esqueci de falar, mas o tópico 2 vai do versículo 6 até o 9. No 7 ele fala: mostra a maravilha do teu amor. Tu, com a tua mão direita, salvas. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Então ele está fazendo um clamor de um fiel pela proteção divina. E aqui ele cita, né, protege-me como a menina dos teus olhos. Ele está fazendo um apelo à plena proteção divina. Esconde-me à sombra das tuas asas.
dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Então essa proteção aqui, ele está fazendo referência, tem referência lá em outras passagens da Bíblia sobre a menina dos olhos, né? Está em Deuteronômio e também está em Mateus, sobre protege-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Então interessante, essa passagem aqui é citada em Mateus, quando Jesus, né, fala aquele versículo: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos embaixo das... como a galinha reúne os pintinhos embaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Então ele está fazendo essa referência aqui, Davi. Logicamente, isso quer dizer que a Bíblia, os Salmos e toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então Davi estava sendo inspirado por Deus nesse momento para falar sobre, dar essa referência sobre a proteção embaixo das asas, né? E Jesus, presencialmente, né, como Deus que inspirou Davi a falar isso, fala pessoalmente nessa passagem de Mateus. E agora no tópico 3. No tópico 3 e no 4, ele fala aqui sobre os inimigos, né? A descrição da crueldade dos inimigos e os opressores. O 3 ele vai do versículo 10 até versículo 13. Não, até versículo 12. Então aqui ele faz um relacionamento aqui da crueldade dos inimigos, né? Está escrito aqui, vou reler para a gente ficar. Eles têm o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos são atentos, prontos para derrubar. São como o leão ávido pela presa, como o leão forte agachado na emboscada. Então ele está fazendo a descrição aqui dos seus inimigos. Está lembrando aqui, né? Está lembrando, eles estão insensíveis, né? Tem um coração como se fosse um coração de pedra, não tem sentimento. É o que Davi via naqueles seus inimigos, né? Só se preocupava com a sua situação atual, né? Não tinha nenhuma piedade, né, das pessoas que eles estavam perseguindo. E aí então ele compara, né, com os predadores mais poderosos. Ele compara aqui com o leão, né? O leão, ele fala que são semelhantes e poderosos predadores, né? O leão, como estando agachado ali pronto para pegar a sua presa. E essa era a visão, né, que Davi tinha de seus inimigos. O tópico 4. O clamor justo pela punição dos homens mundanos. Então ele, em primeiro lugar, ele faz um clamor pela derrota dos homens mundanos. No versículo 13, fala assim: levanta-te, Senhor, confronta-te, derruba-os, com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Ele está pedindo aqui, está fazendo a descrição dos homens mundanos, né? Eles são
são ávidos somente por prosperidade, né? Querem só a prosperidade e que relegam, e não colocam Deus na equação. A porção, Deus não se encontra com ele. Então, ele também faz a descrição aqui das vantagens e desvantagens dos homens mundanos. A vantagem que ele tem vão ter prosperidade, mas vão ter a prosperidade. Eles não estão ligando para o que Deus pensa, né? Estão ligando para o que Deus determina. Então, eles ligam somente para a prosperidade. E a desvantagem é que eles não têm a proteção de Deus depois da morte, né? Desvantagem aqui dos homens mundanos. Os homens mundanos têm duas desvantagens terríveis. A primeira delas é que a mão de Deus está contra eles. E a segunda é que eles acumulam e ajuntam muitas coisas, mas nada disso lhes satisfaz. Resumindo, eles deixam sua herança para seus filhos, mas partem sem conhecer a verdadeira felicidade, para entrarem na eterna infelicidade. O que acontece? Tem a vantagem de viver bem aqui na vida, essa vida terrena, com prosperidade, né, muitas vezes, e sem que Deus tenha essa porção na vida deles. E a desvantagem é que, ao passar a vida para a eternidade, eles vão estar afastados de Deus, né? Vão estar longe de Deus. Essa é a grande desvantagem. E determinante para o futuro deles na eternidade. No tópico 5, está escrito assim: a herança e a recompensa do justo. Está no final. Aí, no tópico 5, ele fala assim: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Então, aqui Davi fez um contraste, né, entre o ímpio, né, que é o homem mundano, e o justo, né? Então, o ímpio, ele tem prosperidade no mundo, mas ele parte sem esperança nenhuma. Ele tem satisfação na vida atual, mas ele não tem a herança gloriosa na eternidade. Davi, ao contrário, o justo, e todos os outros justos, ele faz aqui até nesse versículo um vislumbre aí da eternidade. E aqui a gente pode ver qual é a natureza da recompensa do justo. A recompensa do justo, daquele que foi justificado pela graça, é espiritual, completa e eterna. Mesmo privado das riquezas da terra, o justo é rico das bênçãos espirituais. Então, essa é a natureza da recompensa do justo. E qual é a fonte dessa recompensa, de acordo com esse versículo aqui? Versículo 15. A recompensa do justo não é apenas para esta vida. Ele tem paz em relação ao passado, graça em relação ao presente e glória em relação ao futuro. Isso está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 3. E a sua maior recompensa no céu é contemplar a face do Senhor, como está dito aqui nesse versículo. E ainda mais, né? Ele terá a beatífica visão do Redentor. Então nós veremos Jesus face a face. Como está dito aqui em Apocalipse 22, versículo 4. E ainda seremos semelhantes a ele. Então essa é a recompensa do justo, né? É tudo aquilo que o justo almeja. Ele
na terra ele não tem importância se ele está com prosperidade, se ele tem tudo na vida, se ele vive bem. O mais importante é a sua vida depois da morte, né? A vida na eternidade. E essa vida está aqui nesse salmo como a promessa, um vislumbre aqui da eternidade, né? Como a maior recompensa, né? Você vê o Redentor face a face, né? Então essa é a maior recompensa, contemplar a face do Senhor. Amém? Então é isso, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua orientação do Espírito para a proclamação dessa palavra. A palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos pelo tempo, pela oportunidade de transmitirmos essa palavra. Pedimos, Senhor, que essa palavra inclua os corações e que haja meditação em relação a esse versículo, agora e no futuro. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos meditar no Salmo número 7. Vou fazer a leitura. Espero que os irmãos possam me acompanhar. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacere, nem eles despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim proceder, se as minhas mãos, se na mesma a injustiça, se ela me retribuir com o mal, ou se saqueie esse motivo, o meu adversário persiga-me, o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te na tua ira, Senhor, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta em meu favor e ordena a justiça. Reúna-se os povos a teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Ó Deus justo, que sondas a mente e o coração, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Ó Deus o Deus Altíssimo é meu escudo, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta dia por dia o seu furor. Se uma pessoa não se arrepende, Deus afia a espada, prepara o arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concede sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá na mesma armadilha que fez. A sua maldade se volta contra ele, a sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor pela sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Oremos. Senhor, eu quero pedir para que o Senhor possa colocar a tua palavra nos meus lábios, que o Senhor não olhe para mim, mas assim para teus grandes feitos, Senhor, para que possa ser honrado e glorificado. Eu peço que possamos de forma clara e simples a tua mensagem e o objetivo pelo qual o Senhor permitiu que estivesse nas Escrituras, Senhor. Peço que o Senhor nos edifique, possa nos constranger e que nós não venhamos só concordar com as nossas limitações, mas que possamos concordar com elas. Em nome do Espírito, o Salmos ele inicia com Davi fazendo um clamor ao Senhor por livramento, por salvação diante dos seus perseguidores.
E dá para perceber que é um ataque pessoal, porque no final do versículo 2 diz para que ele não seja despedaçado e não tenha alguém para o livrar. Então, provavelmente, esses salmos ele está no contexto da perseguição de Saul para com o seu gêmeo. E Cush, que é mencionado como um título, ele provavelmente era um servo de Saul, um guerreiro, mas que tinha simpatia com Davi. Talvez ele se comunicava e através desse relacionamento provavelmente surgiu esse salmo. Talvez ele ficava ciente das intenções do sogro, do quão difícil e quão cedo estava sendo essa perseguição, essas intenções. Mas o que me chama a atenção no versículo 1, no versículo 2, é que Davi, sendo um homem guerreiro, um homem preparado, capaz, que teve várias oportunidades para matar o sogro, ele não apela para si mesmo, mas ele apela para o Senhor como salvação. Ele não se considera para se libertar, ele não considera seus recursos ou suas habilidades, mas ele considera o Senhor. Ele busca o Senhor em primeiro lugar. Então eu vou lendo, eu vou compartilhando ao mesmo tempo, fazendo uma nova aplicação. Esse ponto daqui é muito importante porque mostra uma característica que todo servo do Senhor devia ter, que é a de humildade e mansidão. Mansidão é ter a força, sendo forte, capaz, mas de forma controlada, assim como o Senhor que é manso. Então, é muito importante perceber que, diante dos ataques que nós possamos ter, diferentemente como eles possam se apresentar, é buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar Ele como refúgio, não buscar instrumentos, pessoas, recursos próprios do mal, como reagir, como fofoca, como tentar se defender, buscar o Senhor em primeiro lugar. Né? Já no versículo 3, do versículo 3 ao versículo 5, Davi ele não aceita a acusação que está sendo feita contra ele. Ele diz: Senhor, meu Deus, se assim proceder, se nas minhas mãos não há injustiça, se a um amigo retribuir com o mal, ou se saquei esse motivo o meu adversário, persiga-me, o meu inimigo até me alcançar, no chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra ao povo. Na verdade, Davi não está muito interessado ou muito preocupado com a sua honra. Eu parto do princípio de que ele busca o Senhor em primeiro lugar. Ele busca o Senhor como refúgio, o Senhor como refúgio. Ele busca Ele para o livrar da situação, para o libertar. Então, sendo que ele é um homem que busca o Senhor, se ele cair como um representante do Senhor, consequentemente, o nome do Senhor seria desonrado. Então, a maior preocupação dele é com a honra do Senhor. Mas, mesmo que ele chegasse a cair, ele aceita, se realmente é injustiça, ele aceita as consequências. E eu não vejo que seja uma atitude de orgulho, mas é uma outra característica que todo servo do Senhor devia ter, de aceitar a disciplina. Que a disciplina leva ao arrependimento, a disciplina ela leva ao caráter mais próximo do Senhor. Então, a disciplina realmente deve ser, quando necessária, desejada por nós diante do Senhor. Senhor, realmente preciso do teu tratar, realmente preciso que o Senhor me faça refletir sobre essa área.
eu aceito que eu preciso daquilo. Se realmente há algum pecado, se eu realmente cometi alguma inquietude, eu exponho e que seja feita a sua vontade. Mas ele faz isso sempre lembrando dos atributos do Senhor. Que ele é um Deus justo, ele é um refúgio dele, é nele que ele encontra a salvação, e consequentemente ele sabe que o tratar vai ser bom, mesmo que difícil, ou doloroso, ou que seja a própria morte. Por quê? Porque o que ele busca não é só a própria glória, mas a glória do Senhor. Então, quando o pecado ele é tratado, isso traz glória ao Senhor. Porque não se deixa impune, porque o pecado ele foi trabalhado, porque quando o pecado se trata, gera santificação. Do versículo 6 em diante, ele diz, o Davi ele faz um outro apelo. Ele chega a ser até um pouco ousado em pedir para o Senhor se levantar e abrir seus olhos. Mas isso mostra que ele estava realmente sentindo pressão. Ele precisava de um agir do Senhor imediato. Então, ele utiliza essas palavras. Ele diz: levanta-te na tua ira, Senhor. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta em meu favor e ordena a justiça. Então, é interessante que ele diz: levanta-te na tua ira, e depois ele diz: ergue-te contra o furor dos seus adversários. A diferença, eu vejo aqui um contraste da ira do Senhor para o furor dos seus adversários, é que a ira do Senhor ela é justa. Então, quando o Senhor se ira, ele se ira justamente. Quando o Senhor ele trata, ele faz tudo isso na sua justiça. A diferença da nossa ira, a diferença de como nós podemos agir as situações ou da nossa própria justiça. Aí ele continua: reúna seus povos ao teu redor, da altura reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Já aqui do versículo 8 até o versículo 10, eu percebo como Davi ele mostra confiança no julgamento do Senhor, no caráter do Senhor. Ele diz: o Senhor julga os povos conforme a sua justiça. No 9 ele diz: Deus é justo e sonda a mente e o coração, dá fim à maldade do ímpio e ao justo dá segurança. Então o julgamento do Senhor ele é certo, não é como o nosso, ele é poluído pelo pecado. E consequentemente a nossa percepção de justiça muitas vezes é difícil, por causa que nós temos inclinações pecaminosas. Já o Senhor não. Então Davi mostra confiança no julgamento do Senhor e sabe que ele vai punir o ímpio, mas ele também vai trazer segurança ao justo. No versículo 11, no versículo 11 ele também mostra a confiança que Davi tem no julgamento do Senhor e ele entende que uma pessoa, assim como eles colocou antes, que se tivesse alguma culpa, ele aceitava as consequências. Ele diz que a pessoa que não se arrepende, o Senhor trata com ela. O Davi ele está ciente de que o Senhor ele é justo e ele não vai ter parcialidade. Ele vai tratar conforme a situação corriqueira. E já no 14 ele fala sobre as atribuições do ímpio. O ímpio ele gera maldade, ele concede sofrimento, ele dá luz de desilusão, ele sempre está pensando no mal. Ele constantemente volta os pensamentos para aquilo que é contrário à palavra do Senhor. E uma característica tanto do ímpio quanto de nós, muitas vezes, quando estamos na carne, sempre estamos com pensamentos
que não se encaixam naquela lista de frutos do Espírito. E até uma das coisas que eu faço para me avaliar se eu estou me encaixando muito na lista das obras da carne, eu penso que eu tenho que prestar atenção, né? Agora, se eu me considero minhas intenções, elas estão mais voltadas para o fruto do Espírito, eu sinto mais tranquilidade. Só que é interessante porque aqui Davi, ele não diz que o Senhor ele vê o comportamento dos justos. Ele diz que ele vê o coração, ele vê a mente. Então o Senhor vê além. Não adianta, nós tentamos nos enganar com comportamentos, com aparência de piedade, comportamentos justos, religiosos, porque isso não garante que o Senhor vai tratar o nosso coração. É isso que o Senhor se importa. Ele vai além. E para concluir, o Davi ele finaliza os salmos rendendo graças ao Senhor. Rendendo graças ao Senhor pela sua justiça, por quem Ele é. E ele canta louvores. Ele se alegra no Senhor apesar das dificuldades, apesar daquele contexto difícil. Ele descansa no cuidado do Senhor, na justiça e no caráter do Senhor. Mas uma aplicação para nós é uma característica que nós devíamos ter: descansar no Senhor. Descansar que diante das dificuldades das nossas vidas, diante dos ataques, o Senhor, Ele vai tratar, Ele vai agir conforme o seu caráter. Ele vai nos trazer segurança, como fala aqui no próprio Salmo. Né? Então, eu espero que nós possamos meditar nisso. Meditar que nós precisamos nos conseguir em primeiro lugar, estar abertos à disciplina do Senhor, buscar sermos sondados, não nos avaliando pelo nosso comportamento, mas pelos nossos corações, nos sondar, fazer uma autoanálise e confiar ao Senhor a justiça e nos alegrar nisso. É isso, irmãos. Espero que nós possamos refletir, mesmo que simples, saber, como o pastor fala, né, que o feijão com arroz é o que nós precisamos. Meditar naquilo e não só concordar. Eu tenho dificuldade com isso. Para mim não é suficiente concordar. Essa verdade tem que ser nossa. Nós precisamos nos comprometer com essa verdade, senão só seria só conhecimento, intelecto, mas não tem transformação por eles. Senhor, eu quero pedir para que nós possamos nos alegrar em Ti, Te buscar em primeiro lugar, saber que podemos descansar, Senhor, na Tua soberania, no Teu cuidado, no Teu amor. Peço que nos dê corações humildes, corações mansos, Deus, e que nós possamos sempre buscar uma autoanálise que vai além de comportamentos superficiais, manipulados, fingidos, circunstanciais, mas que possamos buscar as intenções do coração e só a Tua palavra, Senhor, que é capaz de dividir juntas, mergulhas e ao mais profundo do coração, Senhor. Eu peço que Tu possas nos ajudar a ter essa coragem que Davi ter em Te buscar com o coração sincero, buscando primeiramente os Teus princípios, Senhor, a Tua justiça, não utilizando justiças do seu contexto, da sua época, mas buscando Teus padrões, Senhor, acima de qualquer coisa. Essa é a oração de Jesus Cristo. Amém.